Perigo na cozinha. Panelas de pressão não certificadas podem ser um risco dentro de casa. Tem que deixar ela no fogo desligado. Depois ela baixa a pressão, aí sim a gente pode abrir. Porque senão é perigoso, pode acontecer um acidente. Em São Paulo, a Justiça manteve a multa a uma fábrica do interior do estado que vendeu panelas de pressão sem o selo do Inmetro. Medo à beira da BR-116, uma das estradas mais perigosas do Brasil. Atravessar a BR era um caos, né? Eu sempre vinha buscar a mulher aqui, era complicado. Para construir passarelas no local, só desapropriando imóveis. Um problema que foi resolvido em poucas horas, depois de conciliações no sul do país. O respeito à liberdade religiosa está na Constituição brasileira. Cumprindo os mandamentos, eu me sinto bem, né? Foi a minha escolha também de usar véu, assim, mas em relação de sentir diferente às outras mulheres, não tem esse preconceito, não. Mas em Brasília, uma candidata foi impedida de usar véu islâmico em concurso público e teve que procurar a justiça. O que aconteceu? Veja agora, no Via Legal. A cozinha é um dos espaços mais saborosos da casa, só que também é um dos mais perigosos, com risco de acidentes para crianças e adultos. Facas, choques, água fervendo, óleo quente. A panela de pressão também precisa de cuidado. Ela pode explodir se não for usada corretamente. No interior de São Paulo, uma fábrica que vendeu panelas de pressão sem o selo de segurança do Inmetro foi multada. E a punição mantida pela Justiça Federal. Panelas de pressão podem virar uma bomba. Essas imagens divulgadas na internet mostram explosões em restaurantes. Tudo é registrado pelas câmeras de segurança. Consumidores também compartilham susto após o acidente dentro de casa. As cenas são impressionantes. O tamanho do estrago que uma panela de pressão pode fazer na cozinha. Isso foi uma das coisas que eu tinha muito medo quando eu me casei, né? Porque a minha mãe sempre fazia o feijão na panela de pressão e eu tinha aquele medo da panela de pressão. Mas aí ela sempre falava, filha, toda vez que você for cozinhar um feijão, vê se o bico não está entupido. Já vi reportagens, né, na televisão sobre explosão, né, causando acidentes até com vítimas. Já ouvi pessoas que falaram que esqueceu panela de pressão no fogo, aí ela estoura, mas as panelas de hoje devem ter aquele sistema de válvula de segurança, então eu acho que hoje é mais seguro. Para saber se é seguro ou não, o produto deve passar por testes de controle de qualidade antes mesmo de ser vendido. Esse teste que a gente está realizando no caso é exatamente para avaliar a válvula de segurança da panela, para saber se o projeto dessa panela atende à segurança dele. Ao alcançar uma determinada pressão, esse pino, no caso, ele vai acionar, aliviando toda a pressão interna no caso, exatamente para evitar uma explosão dentro de um ambiente domiciliar. As panelas de pressão precisam ser aprovadas em laboratórios credenciados pelo Inmetro. Este selo significa que o produto foi feito dentro das normas de segurança obrigatórias. Mas além dessa certificação, é importante o consumidor ficar atento às instruções que estão no manual do fabricante. Diante dos riscos de acidentes, desde setembro de 2009, uma portaria do Instituto Nacional determina que todas as panelas de pressão comercializadas por fabricantes e importadores devem estar em conformidade com o regulamento. E o Inmetro passou a fiscalizar a venda dos produtos no país. Essa portaria, no caso, que é uma portaria do Inmetro, que dentro dela especifica todos os testes, né, tem outras normas para explicar todos os testes para trazer a segurança do produto. Os testes como de pressões, como de cabos, até mesmo de névoa salina para saber se vai enferrujar a ponto de interferir na segurança do manuseio do produto. Mas uma fábrica de utensílios domésticos do interior de São Paulo não seguiu as regras e foi autuada por comercializar as panelas sem a certificação. A mercadoria foi apreendida e o fabricante multado.
ele recorreu à Justiça Federal, alegando que a comercialização foi no período anterior à portaria do Inmetro. O recurso chegou ao Tribunal Regional Federal, que manteve o valor da multa. Ficou comprovado nos autos que a nota fiscal de saída dos produtos foi emitida após a normatização. O Código de Defesa do Consumidor, ele deixa expresso que compete ao Inmetro a fiscalização dos produtos que têm que ser fabricados de acordo com a sua normatização. E mais ainda, no artigo 39, estabelece, porque tem que ter a obrigação legal, senão a pessoa vai falar, o Inmetro pode fiscalizar, mas por que pode fiscalizar? Porque no artigo 39 fala, é uma infração gravíssima, produtos que podem causar perigo à saúde do consumidor, eles têm que ser rigorosamente submetidos a essas normas. As multas para quem não atende aos requisitos de segurança do Inmetro podem chegar a R$1,5 milhão, dependendo da infração. Mas além do selo, é importante fazer a manutenção correta da panela para evitar acidentes na cozinha. Ainda mais quando o feijão é o carro-chefe do cardápio de um restaurante. O pino, que costuma girar e cantar, ele para de cantar. Se ele parou de girar e cantar, é um sinal que chegou a hora de chamar o técnico para trocar a borracha, válvula de segurança e o próprio pino, visando a segurança dos colaboradores do restaurante. Tem o cuidado que a gente precisa na hora de abrir, né? Tem que deixar ela no fogo desligado. Depois ela baixa a pressão, aí sim a gente pode abrir. Porque senão é perigoso, pode acontecer um acidente. Dilma, que cozinha 6 quilos de feijão por dia para atender os clientes, sabe o quanto a panela de pressão ajuda na hora da correria. A panela está aí para poder funcionar. Senão o restaurante não vai, não. 20 minutos, no máximo, eu cozinho 6 quilos de feijão. Tem que ter a panela. Culturalmente, como a gente faz o feijão que exige esta pressão maior, só no Brasil e no Irã é que existe esse tipo de pratos, né? Então, nos outros países não houve a necessidade. É por isso até que, não só por uma questão de segurança, mas também por uma questão cultural, é que não existe o feijão feito da nossa maneira na Europa. Então, é um mercado brasileiro e iraniano. Só o arroz fica meio sem graça, tem que ter o feijão para dar um ferro na gente. As instituições que organizam concursos públicos no Brasil têm regras rígidas para evitar fraudes. No dia da prova, elas fiscalizam desde o tipo da caneta até o que o candidato leva para comer durante o exame. Algumas exigem também cabelo preso. Em Brasília, uma candidata que se converteu ao islamismo foi proibida de usar o véu islâmico durante um concurso. O jeito foi procurar a justiça. E deu certo. Biquínis, saias, roupas mais curtas para suportar o verão. Recursos muito bem-vindos para as mulheres nos dias mais quentes. Mas não é em todo lugar do mundo que as mulheres têm essa liberdade de vestirem o que quiserem. Nos países islâmicos, por exemplo, por causa da religião, elas têm que usar uma roupa específica, o hijab. Hijab significa o vestido que uma mulher muçulmana tem que se vestir para cobrir todo o corpo, menos o rosto e menos as mãos, porque Deus mandou no livro sagrado, no Alcorão, as mulheres têm que usar hijab, têm que usar véu, têm que usar lenço. A partir do momento em que ela vai sair da sua casa, ela tem que vestir esta roupa que foi determinada por Deus. Iman Assad é libanesa, mas vive há 24 anos no Brasil. Mesmo fora de seu país há tanto tempo, ela nunca abandonou os costumes. Não abre mão de usar o hijab e não se sente excluída por isso, mesmo em um país de cultura diferente como o Brasil.
cumprindo os mandamentos, eu me sinto bem, né? Foi a minha escolha também de usar véu, assim, mas em relação de sentir diferente às outras mulheres, não tem esse preconceito, não. Mas em algumas situações, o uso desta roupa pode ser questionado. Como aconteceu com uma candidata a concurso público aqui do Distrito Federal. Apesar de ser brasileira, ela se converteu ao islamismo e usa o véu islâmico. Só que o edital do concurso impedia a realização da prova com qualquer acessório que cobrisse a cabeça, como chapéu, boné, entre outros, incluindo o véu. Por isso, ela precisou recorrer à justiça para conseguir o direito de fazer a prova sem abrir mão do hijab. A Justiça de Primeiro Grau entendeu que não existem razões para impedir o uso do véu no dia da prova, uma vez que o Estado brasileiro resguarda a liberdade religiosa. Por isso, determinou que a candidata fizesse o exame vestindo o hijab. Mas o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção e Eventos, o SEBRASP, responsáveis pelo concurso, não concordaram com a decisão e recorreram ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Ao analisar o caso, a 5ª turma do TRF1 manteve a decisão de primeira instância e alegou que a Constituição brasileira é clara. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, a não ser que seja para fugir de alguma obrigação legal, como explica esse defensor público. Qualquer tipo de manifestação religiosa que o cidadão pode fazer sem causar prejuízo para terceiros, o Estado tem o dever de garantir essa manifestação. Nesse caso, o uso do adorno, desde que submetido a uma prévia revista por parte da fiscalização, não acarretaria prejuízo algum para terceiros. A Defensoria Pública também tomou providências para que, nesses casos relacionados a questões religiosas em provas de concurso, não seja mais necessário recorrer ao Judiciário. Pensando nessa multiplicação de ações, na mesma oportunidade a Defensoria Pública propôs uma ação civil pública contra a União para garantir que, pelo menos nos concursos públicos federais, os editais permitam que esses candidatos possam usar esses adereços religiosos de manifestação religiosa, desde que submetidos a essa prévia revista por parte da fiscalização. Uma mudança de comportamento que pode beneficiar mais de 30 mil praticantes da religião islâmica no país. Em São Paulo, só em 2015, o número de centros islâmicos cresceu 20%, segundo informações da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil. Imã diz que se sente acolhida e respeitada no país e não se sente discriminada. Não é porque a gente coberta assim, a gente não pode olhar para a gente. Muito pelo contrário, eles voltam e falam assim: você é de onde? Sua roupa bonita, você consegue roupas para nós assim? E vai conversar. Pega meu telefone, se você consegue roupa para mim, me passa. O poder da conciliação. Processos que poderiam se arrastar durante anos são resolvidos em questão de horas. Foi o que aconteceu em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Imóveis de famílias, escolas e comércios foram desapropriados para a construção de passarelas na BR-116. A briga entre proprietários e o DENIT, o departamento responsável pela infraestrutura de transporte no Brasil, terminou rápido, com uma conciliação na Justiça Federal. BR-116, trecho entre São Leopoldo e Novo Hamburgo. Diariamente, 120 mil veículos passam por aqui. Uma população enorme, tipo Canoas, Sapucaí, Esteio, Novo Hamburgo, São Leopoldo. As pessoas se deslocando de um ponto a outro, é muito grande o número de acidentes. Isso nos forçou a desenvolver um projeto
nesse trecho aí, que chamamos melhoria da 116. A melhoria que o procurador do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, se refere, passa pela construção de passarelas. A quantidade de acidentes é que vai nos dizer da necessidade ou não de se fazer uma passarela num determinado ponto, determinado local. Nesse caso da BR-116, nesse trecho Novo Hamburgo a Canoas, ou Porto Alegre, como forma queira, nós estamos falando da segunda rodovia em fluxo de veículos do país. Ela só perde para a Dutra. Um risco diário para quem precisa atravessar a rodovia. Muito perigoso, né? Por quê? Nossa, o carro pode pegar, é perigoso demais. Só que para fazer as obras de melhoria e construir a passagem para pedestres acima da pista, o DENIT teve que fazer desapropriações de imóveis que estavam localizados às margens da estrada. A tramitação de um processo envolvendo a desapropriação de uma área pode levar anos na justiça. Mas em alguns casos, esse período é reduzido consideravelmente. Um dos exemplos aconteceu aqui na BR-116, no Vale dos Sinos, a pouco mais de 30 quilômetros de Porto Alegre. Em apenas um dia de conciliação na Justiça Federal, o DENIT e as partes envolvidas em 8 processos fecharam um acordo para a instalação de passarelas na rodovia. O resultado é que 4 delas, como esta aqui, já foram colocadas. Para que se tenha uma ideia, um processo de desapropriação, antigamente, ele demorava entre 6 a 8 anos. Sendo que nós temos processos ainda hoje na Justiça Federal com 50 anos. Com 50 anos. E não se chegou a resultado algum. Com o sistema de mutirão se resolve em pouco mais de 2 horas. É um acordo. O poder público oferece 10, a pessoa quer 15, a justiça intervém, fecha em redor de 12, 12,5, estou dando um exemplo, e resolve. As reuniões entre DENIT e donos de áreas que foram desapropriadas ocorreram no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o Sejuscom, da Justiça Federal de Novo Hamburgo. Ao todo, 8 proprietários foram indenizados. São imóveis particulares, restaurantes e até uma igreja. Nas mesas, as conversas elas giram geralmente em volta do preço e da área. Muitas vezes é possível ampliar um pouco mais a área de forma de que aquela desapropriação não cause um prejuízo tão grande aos expropriados. Então, o DENIT tem a sensibilidade de alargar, aumentar um pouco essa área, muitas vezes, e também traz propostas com base no preço de mercado. Então, o valor proposto a título de indenização nas mesas de conciliação, ele é um valor de mercado, o que, então, é bastante atrativo para a parte que sai já dali, feito o acordo, com a certeza de que um prazo curto, no nosso caso foi cerca de 60 dias, já teriam um valor integralmente depositado na sua conta. O resultado desses acordos entre as partes é mais segurança para a população que passa pelo local todos os dias. Além das 4 passarelas já colocadas na BR-116, outras 3 já iniciaram as obras. A gente tem recebido aqui no Judiciário muitos processos que trazem demandas complexas e que nem sempre a caneta do juiz, a decisão judicial, vai ser capaz e suficiente de contemplar todas as questões que fazem parte daquele processo e também que muitas vezes perpassam aquela relação jurídica, que circundam a relação jurídica, que também precisam ser resolvidas, que não vem no processo. E na conciliação isso é possível. Essa BR era um caos, né? Eu sempre vinha buscar a mulher aqui, era complicado. Agora melhorou bastante. Por quê? Porque, claro, que não precisa se preocupar com estar atravessando, arriscando no meio dos carros, né? E agora desembarco no ônibus, quando tem ônibus, e daí eu pego e só desço ali embaixo, e pego e subo e vou embora. Preciso estar esperando. Hoje em dia é mais prático, né? Não tem aquela preocupação de ficar esperando, toda a ociosidade ali do tráfego, né? Para poder atravessar, né? Os
primeiros telefones celulares começaram a funcionar em 1990 no Brasil. Eram aqueles tijolões pesados, lembra? Hoje, quase 30 anos depois, eles são mais leves, estão em todas as classes econômicas e a população criou uma verdadeira dependência desses aparelhos. No Nordeste, os prejuízos causados por 2 apagões de telefonia móvel levaram empresas e a Anatel aos tribunais. Nos últimos 5 anos, o Nordeste ficou às escuras 2 vezes. Os apagões aconteceram em agosto de 2013 e em março deste ano. Sem energia, muitos serviços ficaram prejudicados e outros simplesmente não funcionaram, como as operadoras de telefonia celular. E a população, como ficou? Sem comunicação nenhuma, a rede não funcionava e nenhuma operadora. Inclusive eu trabalho com 2 operadoras, TIM e Oi. Tenho o meu pessoal e tenho o do trabalho, e nenhum dos 2 funcionavam. Não, tentei ligar para minha família, mas não conseguia, né? Os celulares não funcionaram nesse dia, a gente estava inclusive numa cidade do interior aqui de Pernambuco, ninguém conseguiu falar com ninguém. Nos 2 casos, alguns estados do Nordeste ficaram sem energia por mais de 3 horas. Nesse período, a comunicação móvel não funcionou. Serviços essenciais tiveram redução no número de chamados, como a urgência médica, que é acionada por telefone. Normalmente o celular é o aparelho que está mais rápido, né, na mão ali, e todo mundo quer um socorro rápido. Então o celular é o que é mais usado para o chamado, até porque na hora de um incêndio, muito difícil chegar no telefone fixo, na residência que tá ocorrendo um incêndio, então o celular é mais prático e mais rápido e mais seguro. Devido aos prejuízos causados pela suspensão dos serviços, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça Federal. Pediu que as operadoras de telefonia móvel reparassem os danos que a população teve e que a Agência Nacional de Telecomunicações, que regula o serviço de telefonia no país, definisse regras contratuais para obrigar as empresas a manter o serviço funcionando no caso de queda de energia. Partimos do pressuposto de que dano houve, em razão de uma descontinuidade do serviço e que isso não é normal. O Código do Consumidor, ele fala que mesmo serviços privados, quando são de utilidade pública, eles podem ser reconhecidos como serviços que, caso haja falha da continuidade, é necessário que as empresas sejam acionadas por falha da prestação de serviço. Complicado, porque quando você perde o sinal de comunicação com as pessoas que a gente tem negócio cultural para fechar, totalmente a gente, como produtor, a gente perde. E eu acho que isso é muito preocupante. De acordo com o Procurador da República, as empresas alegaram que a solução para esse tipo de problema é muito cara. Além disso, durante o processo, a Anatel informou que não era possível obrigar as operadoras a instalarem os equipamentos preventivos porque não estava previsto nos contratos. O processo foi julgado em primeira instância. A decisão atendeu aos pedidos do Ministério Público Federal. A Anatel deverá apresentar um plano de prevenção em que as 4 operadoras de celular que prestam serviço em Pernambuco vão ser obrigadas a cumpri-lo. As empresas foram condenadas também a pagar R$1 milhão por danos morais coletivos. Mas a população não vai receber esse dinheiro diretamente, ele vai para um fundo nacional. De atividade que vai dar proveito para todos. Nesse caso, existe um fundo de direitos difusos que trata sobre várias matérias, meio ambiente, regularidade de serviço público, enfim, matérias que são do interesse de todos. Então, o dinheiro vai para o fundo e aí ele vai ser canalizado para uma dessas atividades. A Anatel e a TIM recorreram da decisão. A Vivo, a Oi e a Claro informaram por meio de nota que não comentam decisões judiciais. A população que depende dos serviços de celular torce para que o novo apagão não aconteça e para que as empresas usem os exemplos do passado para evitar que os problemas se repitam no futuro. Nesse caso, quando tivesse um apagão, deveria todas as operadoras manter um sistema de gerador ou um no-break que alimentasse o sinal após a falta de energia. Devido à tecnologia estar bastante avançada, elas têm um meio se prevenir através disso, quando acontecesse, para não deixar os consumidores prejudicados, né? É isso, o Via Legal fica por aqui. A gente volta na semana que vem com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer ver de novo? Mostrar para um amigo? Acesse as nossas redes sociais.
Comente, compartilhe. Tchau!